Olá! Hoje, dando continuidade ao estudo sobre os conjuntos numéricos, iremos trabalhar hoje com o conjunto dos números racionais. Então, o que é um número racional? É todo número que pode ser escrito na forma AB, A sobre B, onde esse A, esse B, eles pertencem ao conjunto dos números inteiros. E esse B tem que ser um número diferente de zero. Por que que o B tem que ser um número diferente de zero? Olha só, como foi falado, os números racionais são números que podem ser escritos na forma de fração, ou seja, na forma de A sobre B, ou seja, que pode ser escrito, por exemplo, eu tenho 3 meios. 3 meios. O 3 e o 2, eles são números inteiros. Então, para eu ter um número racional, o número racional 3 meios, eu precisei dos dois números inteiros, o 3 e o 2, onde esse 3, ele é chamado de numerador e o 2 é chamado de denominador. Os números racionais, eles, além da representação fracionária, eles podem ainda ser expressos de outras maneiras. Mas veja só, por que que o B tem que ser um número diferente de zero? Quem é esse B? Esse B é, no caso, o denominador. O denominador em uma fração não pode ser zero. Por quê? Porque número racional, ele é representado pela letra Q, é justamente divisão. 3 meios é 3 dividido por 2. E se eu colocar, por exemplo, 3 dividido por 0, eu não vou poder. Por quê? Porque não existe divisão por 0. Pois bem, se eu tenho menos 8 meios, menos 8 meios, aqui, lembrando que lá os números negativos fazem parte do conjunto dos números inteiros. Pois bem, eu tenho o 8 que é inteiro e tenho o 2 também que é inteiro. Como eu falei, esse tracinho aqui, ele indica divisão. Menos 8 meios é a mesma coisa que menos 8 dividido por 2, que é a mesma coisa que menos 4. Esse menos 4, ele é um número racional e ele é também um número inteiro. Então, o que se pode concluir? Que o conjunto dos números naturais, que foi o primeiro conjunto que nós estudamos, ele está dentro do segundo conjunto que nós estudamos, que foi o conjunto dos números inteiros. Lembrando que para nós formarmos o conjunto dos números inteiros, nós precisamos dos números naturais. Nós estudamos que todo natural ele é inteiro. E para nós termos os números racionais, nós já precisamos de outros dos elementos que fazem parte do conjunto dos números inteiros. Então, todo natural é inteiro, todo inteiro é racional. Para eu formar o conjunto dos números inteiros, eu precisei dos naturais. Para eu formar os racionais, eu preciso dos inteiros e dos naturais que estão dentro dos inteiros. Então, todo número natural é inteiro, todo inteiro é racional. Dando continuidade. Como é que eu tenho a representação dos números racionais? Como é que eles podem ser representados? Eles podem ser
ser representados como? Na forma de fração, representação fracionária. Eu posso ter uma representação inteira e eu posso ter uma representação decimal. São as três formas que eu tenho de representar um número racional. Primeiramente, a representação fracionária é quando eu coloco, por exemplo, 2 sobre 6, que é a mesma coisa que 2 sextos, 2 dividido por 6. Eu tenho uma representação fracionária. Quando eu tenho uma representação inteira, eu tenho menos 3, que para que fique melhor compreendido, que é a mesma coisa que menos 9 dividido por 3, que dá menos 3. Só para vocês perceberem que esse menos 3, ele pode ser o resultado de uma divisão. Então, mas como foi falado, o menos 3 ele não faz parte do conjunto lá dos números inteiros, os inteiros não são racionais. Pois bem, então a representação ela pode ser fracionária, pode ser inteira e pode ser decimal. Decimal, o que são os números decimais? São aqueles números que apresentam vírgula. Então eu tenho, por exemplo, 2 inteiros e 3 décimos. Eu tenho uma representação decimal de um número racional. Lembrando que essa representação decimal, ela também tem uma outra classificação. Como é que pode ser a representação decimal de um número racional? Ela pode ser decimal finita e ela pode ser decimal infinita. Quando é que a representação decimal ela é finita? Foi o exemplo que eu coloquei anteriormente, ó. Eu tenho 2 inteiros e 3 décimos. Eu tenho uma representação decimal uma representação decimal finita. E quando é que a representação decimal é infinita? Por exemplo, quando eu tenho 0,333 e reticências. Quer dizer que esse número ele vai se repetir infinitas vezes, que eu posso representar ainda esse número como 0,3 e colocando uma barrinha sobre esse 3, que fica subentendido que esse 3 ele vai se repetir infinitas vezes. Mas essa representação decimal infinita nós vamos ver mais na frente, um pouco mais detalhado. Pois bem, eu acredito que deu para compreender o que vem ser um número racional, mas vamos só revisar rapidinho. O que é um número racional? É todo número que pode ser escrito na forma de fração, sendo que ele pode ter a representação fracionária, inteira e decimal. Quando o número ele for racional com a representação decimal, ele vai ter uma decimal finita e uma decimal infinita. Essa representação decimal infinita, ela é chamada de dízima. Dízima periódica. Certo? Ela é chamada de dízima periódica.